Supercopa. Tironi, pode botar na tela de novo aí os jogos? Pode botar na tela, só para a gente dar uma conferida melhor? Vai, Arnaldo. Na verdade, né, tem 8 jogos na quarta e apenas 2 na quinta. E alguns, né, estreantes, como o Remo no campeonato de pontos corridos, num dos jogos da abertura contra o Vitória, que perdeu o Bavi, enfim. Como o Trajano falou, acho que os estaduais, eles ainda não deram uma pista, fora a evidência que Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo brigarão pelo título, do resto. Cruzeiro, olha lá, hein? Porque também não tá tão Agora, bem assim no Mineiro. Se a gente quiser se concentrar no confronto Flamengo e São Paulo, a gente tem uma pista. Antes da pista de cada um, vale a pena colocar a tabela do Carioca e a tabela do Paulista, para você comparar São Paulo e Flamengo na temporada. É idêntica. Já era idêntica, continua idêntica com a derrota dos dois no final de semana. Flamengo, 4 pontos em 5 partidas, menos 4 de saldo. São Paulo, se você botar o São Paulo, é a mesma coisa. 4 pontos em 5 partidas, o mesmo saldo negativo. Olha lá, tá vendo? Tá igualzinho. Qual a diferença? Menos 5 de saldo, né? Mesma coisa. Sim. Igual. Né? Qual a diferença? O regulamento de cada campeonato, a forma como cada um encarou o campeonato, a situação de cada clube no momento, né? Em perspectiva do brasileiro. E aí é aquilo que a gente discutia. O Flamengo vai colocar toda a sua força a partir do primeiro jogo do brasileiro. O São Paulo já não pode fazer isso, embora o início dos dois seja idêntico na temporada. Porque, de fato, o São Paulo corre risco de rebaixamento. Não só pelo regulamento do Paulista, que não tem torneio e repescagem, mas porque o time é muito fraco. E está um caos completo, certo? E, além de tudo, num final de semana péssimo, perdeu também a final da Copinha, que era uma esperança, mas também, convenhamos, né? Imaginar que os jogadores... que nem, vamos voltar à comparação do Flamengo. Imaginar que os jogadores sub-20, o técnico sub-20 consigam encarar uma temporada, parece ser uma ilusão, né? O São Paulino muitas vezes cai nessa ilusão, já caiu o ano passado. A grande questão, Tironi, é que no São Paulo não existe nenhuma coesão. Talvez tenha rolado no Flamengo um erro de planejamento, uma falta de participação do Boto e do Felipe Luiz no início da temporada. No São Paulo, como diz o treinador, ele finalizou o ano com 10 pessoas ao lado e iniciou o ano com uma pessoa ao lado. Além de tudo, sem jogador novo, praticamente, sem reforço. Então, e o Crespo tem sido lá nessa base do sincericídio uma pedra no sapato, inclusive do novo presidente, que o desautorizou, falando em Pedrinho BH, o Macis também deu entrevista depois da Copinha, né? E ele, quando o Crespo fala em 45 pontos como meta do brasileiro, não cair, parece uma... E o presidente ficou bravo, como assim? Não, a entrevista foi, caiu mal, o São Paulo não é um time para jogar por 45 pontos, tem que pensar maior e tudo mais. Cara, o São Paulo está lutando contra o rebaixamento no Paulista. O brasileiro tende a ser mais difícil, né? E, só que assim, né, Tironi, duas coisas. Técnico, quando está devendo resultado, costuma morrer pela boca. Ou pelo resultado, ou pela boca. Ou pelas entrevistas. E o Crespo está começando a morrer pela boca, porque ele trabalha num clube desacostumado a ouvir verdade. Certo? Essa é a questão. Ninguém fala verdade no São Paulo há muito tempo. A gestão ruiu com Casares por conta de tanta mentira, escândalos e tudo mais. Então a verdade incomoda. E ele tem falado a verdade. O São Paulo é um clube abandonado. O São Paulo não consegue contratar reforço. O São Paulo não tem jogador. O São Paulo não tem dirigente. O São Paulo corre o risco de ser rebaixado nas competições que disputar. O torcedor sabe disso e o torcedor entende o discurso dele. Agora o presidente novo, peraí. Mas você me falou um negócio interessante hoje de manhã. E é verdade na história recente do São Paulo. Quando saiu o Zubeldia, técnico antecessor, que também falava verdades, só que ele, blindava todo o resto, blindou Casares e tudo mais, chamava tudo para ele.
Quando saiu o Zubeldia, começou a ruir o governo Casares. Por quê? Porque o Casares começou a ficar exposto. Não tinha mais o Cristo ali. E o Maciz, se fosse pensar um pouquinho, se ele tirar o Crespo, quem vai para o alvo é ele. Que começou hesitante, que começou claudicante. Então tem essa circunstância. E claro que tanto no caso do Zubeldia como no caso do Crespo, eles erram. O Crespo foi péssimo contra a Portuguesa. O resultado que encalacrou o time dele e ele nessa circunstância. Contra o Palmeiras, talvez ele tenha sido pretensioso, né? Querer dominar o Palmeiras na Arena Barueri. Deu certo até o 2-1, depois não deu mais. Ele erra. Agora que os outros têm errado mais que ele, acima dele tem também, né? Isso é assim, o São Paulo quer trazer o Rafinha para lugar do Muricy, para fazer a ligação jogadores-comissão técnica. Ligo a televisão ontem, o Rafinha tá comentando o Fla-Flu. O cara tá lá na... Opa, eu tô... Aliás, né, foi o mesmo movimento, né, Mauro, que o Muricy era contratado do Grupo Globo e saiu de lá para vir pro São Paulo. Então é a mesma coisa, né? A mesma situação, digamos assim. Então, o São Paulo não tem no seu novo presidente o sentido de urgência. E, de novo, a situação do São Paulo é emergencial. Ou o São Paulo reforça literalmente seu departamento de futebol com gente e investimento, ou ele vai cair nos 2 campeonatos. Certo? Essa é a situação. Então, como é que o Corinthians... Eu não estou defendendo o calote Corinthians. Aliás, o Corinthians não pagou até agora o Pix do Alisson de 1 milhão, por isso o Alisson não foi liberado. Quando cair, mas não cai, né? Quando cair, ele vai... Mas o Corinthians sabe se virar, se virou desse jeito ou de outras formas esse tempo todo. O assunto é o São Paulo. O São Paulo não sabe se virar dessa forma. O seu departamento de futebol está estrangulado, o time é medíocre e vai lutar contra o rebaixamento, como disse o Crespo. Não tem outra verdade a ser dita. Olha, coloca na tela aí os últimos 5 confrontos entre Palmeiras e São Paulo. Aí é ruim porque você vai ter que botar arbitragem. Paulista 2025, 1-0 pro Palmeiras. Brasileiro 25, 1-0 Palmeiras. Brasileiro 25, 3-2 Palmeiras. Paulista 26, 3-1 pro Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo não venceu o Palmeiras, é um recorde, né? A maior invencibilidade da história. Além das arbitragens, né, notórias nesse confronto recente, nos confrontos recentes, tem uma questão interessante, né? Por conta, o São Paulo fez desses últimos todos um jogo no Morumbi e fez vários em Barueri e no Allianz Parque, né? E acho que o São Paulo não vai bem. No Morumbi ele não foi mal contra o Palmeiras, né? No 3-2 lá do Ramon Abate Abel. Então ele fez vários jogos como visitante e foi mal em quase todas as partidas. O Zubeldia saiu do São Paulo, ficou mais de um ano sem vencer o Palmeiras, né? Bom, outro lado, o Palmeiras ganhou, 3-1, acalmou, tá tudo bem, já vai se classificar. Aliás, tirou o pé, inclusive, né? Poderia ter feito mais no São Paulo. Eu vou te falar que eu achei o começo do jogo o Palmeiras muito mais exposto do que eu imaginava, talvez por essa estratégia do São Paulo. O São Paulo não que tenha feito o Carlos Miguel trabalhar, mas estava toda hora na intermediária, incomodando. Eu achei o Palmeiras sofreu mais do que eu imaginava nesse começo. Os 2 gols, tanto o primeiro do Palmeiras quanto o primeiro do São Paulo, falhas do goleiro para mim. O Rafael falhou no chute do Maurício. O Carlos Miguel falhou também no chute do Bobadilla. Então ficou meio que empatado ali. Eu fiquei na dúvida, fiquei ontem debatendo com amigos qual foi a pior falha. Eu acho que a do Rafael pela distância. Mas enfim, acho que são 2 falhas que os goleiros não poderiam tomar. O do Carlos Miguel, talvez por ter 2 metros e tanto, ele estava muito alto na jogada, demorou a reagir com o pé por baixo. Fato é que depois que ficou 1-1, aí sim o Palmeiras tentou acelerar um pouco mais o jogo, conseguiu fazer o 3-1 e aí controlou. Palmeiras fez boas jogadas, a jogada do segundo gol foi bonita, com o Andréas virando a bola pela esquerda. Eu acho dá para interpretar como falta, mas não tinha como o VAR entrar nessa, Arnaldo, para mim, porque foi um lance de campo ali. É o Candançã mesmo. Mas então não achei absurdo, não. Achei uma disputa no alto. Interpretação de campo, para mim, podia ser mantido. Se tivesse dado falta também, tudo bem, mas não nada absurdo, não. E aí o Palmeiras fez esse gol com uma boa jogada, o Sousa jogando bem também. O Sousa é um jogador que precisa se provar, né? O Palmeiras pagou 14 milhões de euros nele.
Fez uma boa partida, não só por essa participação no gol, mas por participar de uma forma geral no jogo todo. O Flaco respondendo de novo. O Kelvin, quem sabe, o gol do Kelvin não seja o gol que faça ele voltar a jogar como ele jogou ali no comecinho da trajetória dele no Palmeiras até machucar. Então o Palmeiras tem alguns jogadores respondendo e para mim continua sendo o dono desse começo de temporada no Palmeiras, continua sendo o Marlon Freitas. E não porque ele está jogando bola, porque ele está roubando, não. Pela postura dele de liderança, que era exatamente o que o Palmeiras procurou nele. A gente já viu o Marlon Freitas empurrando o Carlos Miguel, que tem 3 metros de altura. Sábado, no jogo, ele foi para cima do Fux, brigou com o Fux e assim, ele não tem nem um mês de Palmeiras. Ele chegou no vestiário e tomou conta do vestiário, literalmente. Põe o dedo no peito dos caras, briga com o adversário, briga com o juiz, empurra os próprios jogadores, mostra a liderança e chegou pro Fux, tem uma leitura labial legal no Instagram mostrando. Ele falou, pô, o que você fez? O cara tava no chão, você chutou a bola nele, você chutou nele, pra que você fez isso? Você já tem amarelo, sai fora, vai embora. Então assim, é o tipo de coisa que às vezes o Palmeiras tinha o Everton, que era muito no gol, é difícil você ver um goleiro conseguir ter esse tipo de postura. Às vezes tem o Gustavo Gomes, mas faltava alguém assim, então para mim o Marlon Freitas tem se destacado justamente por isso no Palmeiras, nem tanto pela questão tática. Para mim, muito importante esse papel dele de liderança. Claro, de novo, começo de temporada, pro bem e pro mal, mas é algo que me chama a atenção. E para poder falar... Diga, Juca. Você falou do Everton. Que dupla, hein? Marcos Rocha e Everton. Pois é, também. O Everton continuando a sua tradicional corridinha em direção ao juiz quando ele toma gol. Os palmeirenses ontem nas redes sociais, nossa senhora. E para completar em relação à minha manchete, né, eu falei da Leila, o Palmeiras vive essa questão, né? Já tem aí 2 anos praticamente sem ganhar, ganhou o Paulista de 24, de lá para cá não levantou nenhum troféu, o torcedor tá bravo, tomou de 4-0 do Novo Horizontino, houve a pichação no muro, foram para cima do Anderson, do Abel, da Leila, e aí a Leila, depois de uma vitória de 3-1, grava um vídeo falando... Primeiro ela pôs um post, vocês já estão calmos? Já posso perguntar se vocês estão calmos de novo? E ela faz um vídeo, vocês têm que confiar na sua presidente. E só mostra que ela não entende o humor do torcedor. Não adianta ela querer pisotear, tirar sarro do próprio torcedor, quando o torcedor tá bravo, machucado por um 4-0, aí ganha do São Paulo, ela fala, viu como eu tenho razão? Confia em mim. O jeito... nariz em pé, falando como se ela fosse a dona da razão. Ela não entende o que é o sentimento do torcedor que viu seu time tomar de 4-0 do Novo Horizontino. É o líder do campeonato. É a sensação das últimas séries B, sempre ficou perto de subir. Não importa. Tomar de 4-0 do Novo Horizontino não pode. E aí quando você toma, você tem que pôr o rabinho entre as pernas e entender que o seu torcedor tá bravo. Chegar lá, dá uma entrevista e fala, pô, estamos nos recuperando, foi um 4-0 que não podia ter acontecido, a gente tem aqui nossa responsabilidade, a gente entende a dor do torcedor e segue o jogo. Começa a quarta-feira o Brasileirão, que é o nosso principal objetivo. Mais ou menos como fez o Felipe Luiz lá na coletiva após o Fluminense. Falou, nossa, a gente quer ganhar o Brasileiro, quer ganhar a Libertadores, Carioca a gente vai ver o que faz. A Leila não, a Leila quis tirar sarro do torcedor. Ela não entende que isso não funciona. Ela não vai conseguir... o abraço do torcedor. E vai continuar dividindo, Juca. A torcida vai continuar dividindo o ambiente de arquibancada. Não adianta ela agir dessa forma. Mas pior do que isso foi o que ela disse para o presidente do INSS. Que o banco dela está ali para ganhar dinheiro, não para ser generoso com ninguém. E, em última análise, dane-se os aposentados que têm conta comigo e que são obrigados a irem ao banco dela para receber suas aposentadorias. É um negócio de maluco. Você parece o Textor falando em relação ao Botafogo. É ela falando, mas é muito mais grave, porque ela está falando de milhões de aposentados que são obrigados a serem correntistas do banco dela. Em termos de não banco... estou aqui para ser generosa, estou aqui para ter lucro. Palmeiras, em termos de banco e investimento, tem a questão da Crefisa, que não é mais patrocinadora, tem a questão da Fictor, que também é um ponto que a Fictor está devendo para todo mundo, pelo menos por enquanto não está devendo para o Palmeiras, tem um monte de investidor aí atrás. Então, assim, o banco e futebol, né? O Master tem lá o negócio com o BRB, ultimamente está difícil o noticiário. Olha, Então, bom, tem a declaração.
eu quero chamar a atenção que isto deve fazer parte do tal fair play financeiro. Ver qual é a origem do dinheiro. Não é? Porque aí a gente pega o Flamengo, por exemplo, fazendo todo o discurso que está fazendo com o BRB. Né? A grande lavanderia que se descobriu. Né? Então é bom a gente ter isso muito claro, de onde vem o dinheiro do futebol. E não é só no Brasil, não. Né? Isso para não falar das casas de aposta. Muito bem. Bom, Mauro, teve aí a declaração da Leila, que o Danilo falou, que é realmente curiosa, né? O não entendimento do torcedor, e teve a declaração do presidente do São Paulo, falou, não, como assim? São Paulo é para chegar na Libertadores Incaível. E tal, incaível. Quem tem razão, o Crespo ou o Macis? Eu achei que a entrevista do Hernan Crespo foi quase uma sessão de terapia. Ele foi bem. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não aceitam muito, né? O Arnaldo chamou de sincericídio, talvez pelo ambiente do futebol. Mas o que a gente quer? Que o cara chegue ali, repita clichês, imita para a torcida. A situação de São Paulo, de fato, é delicada. Agora, quando o presidente Júlio Casares, agora ex-presidente, estava por cair, havia uma expectativa muito grande pela queda dele, mas as pessoas esquecem que quem assume é o vice do Casares, alguém que fez parte da gestão do Casares. Não dá para esperar que essas pessoas tenham uma opinião, uma postura assim, totalmente radical, diferente, inovadora. Não tem, cara. É que nem no Corinthians. Mudou um pouquinho, tem o Marcelo Pá, mas era o vice do que saiu, pô. Sabe, esses clubes precisam de uma mudança muito mais acentuada de mentalidade. O discurso dele, do presidente do São Paulo, é um festival de frases feitas que não combinam com o momento do clube. Eu entendo que ele, como presidente, fica numa situação delicada, mas não, temos que brigar por Libertadores. Mas com base em que ele está falando isso? Sim, com base em quê? Por que o torcedor de São Paulo vai acreditar que o time vai brigar por uma vaga da Libertadores? E que criticou também, Mauro, o fato do Crespo ter divulgado que existem atrasos em relação aos atletas. É mentira? Todo mundo sempre soube. É mentira. Isso tem que ser escondido? Né? O torcedor tem o direito que o cara que negociava, não, vamos pagar o mês que vem, vamos pagar não sei o quê, não está mais lá, né? Que é o Belmonte. E o torcedor tem o direito de saber. Olha, o cara tem o direito de saber qual a situação do time dele, se está pagando, não está pagando, se está em dia, se está atrasado. É óbvio isso. Eu achei bem desanimador ali, embora, assim, já de cara ele foi ali fazer quase que um ritual ali de aproximação com a torcida organizada na grade, lá no dia da queda do Casares. Agora e depois isso. o ritual na Federação Paulista Também. de Futebol, que tem sido tão benevolente com o São Paulo. Sinceramente, não acho que é motivo algum para se animar. Porque o São Paulo precisa de um choque, né, cara? Esse choque passa também por um pouco dessa... A realidade tem que ser apresentada para o torcedor. Olha, a nossa dívida é essa, a situação é essa, nós não temos como contratar por isso, isso. Então, nosso plano é esse. A gente vai tentar organizar dessa maneira, tentar trazer jogador dessa forma, emprestado, sei lá como, ver o que dá para fazer. Agora, torcedor, a situação é essa aqui. Tá? Então, se liga aí, ajuda, porque tá feia a coisa. Quando ele fala, não, temos que brigar pela vaga da Libertadores e tal, que também é pouco. O São Paulo tem que brigar para ser campeão brasileiro. Mas para isso tem que trabalhar, né? Aí você fica com essa conversa, você acha assim, vazio, desanimador, e sem a eloquência, a fluência e a desenvoltura de Júlio Casares, né? Que falava, parecia que tudo estava maravilha. Ele não tem nem essa característica. Ou seja, é menos convincente ainda do que o presidente que caiu. Bom, só Estamos de like, hein?